creio que a mesma sensação a Helena está tendo, porque quando eu cheguei aqui por volta das 15 para 6, pouco antes talvez, conversando com o César, com o Paulo, eu via no olhar dos dois, na conversa com os dois, o mesmo brilho que nós lá de Sorocaba tínhamos quando a gente começou o trabalho. A nossa igreja hoje já tem de organizada aproximadamente 3 anos. Mas do trabalho base até esse período já estamos juntos há 6 anos. E quando a gente começou lá no buffet, a gente tinha um grupo bem parecido com esse, mas assim, bem parecido. Há 6 anos atrás a gente reuniu o grupo base, pensando numa igreja que estava brotando no coração de algumas pessoas lá de Sorocaba. Eu mesmo e a Helena já estávamos vindo, eu já era presbítero de outra comunidade presbiteriana, a Helena já nascida na igreja presbiteriana, né? Então a gente já vinha de uma outra cultura eclesiástica, e quando vinha a proposta para a gente, para uma nova apresentação do Evangelho, não que o Evangelho seja novo, mas uma forma de apresentar o Evangelho, aquilo nos entusiasmou tanto, 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 que eu vejo nos olhos de vocês o mesmo brilho, o mesmo entusiasmo que a gente tinha. E o que nos desafiou realmente a dar esta correção de rumo, se é que eu posso assim dizer, a tentar esta nova experiência na presença de Deus, foi um dia a gente estava jantando com o Renato, que é o nosso pastor lá. Ele olhou para mim, para a Helena, e disse assim: Edgar, vocês já são antigos de igreja, já tem alguns anos de experiência de caminhada cristã. A pergunta que eu quero fazer para você objetivamente, e que fez transformar as nossas vidas a ponto de a gente largar tudo que fazia no sentido de igreja, para ir começar a caminhada da comunidade do Campolim. Ele disse assim: o que vocês estão fazendo na igreja local tem produzido festa no céu. Com esta palavra, ele nos chama então para começar um novo trabalho. Hoje a gente tem lá na comunidade do Campolim, em média, 250 pessoas, e a grande maioria de pessoas que não tinham nenhum contato com o Evangelho. Pessoas que realmente vieram a conhecer o Evangelho ali na comunidade do Campolim. Tal qual vocês, a gente começou num buffet parecido, um espaço parecido com esse. Nós andamos muito lá por Sorocaba, até a gente conseguir, até Deus nos dar um lugar onde a gente está lá por mais tempo. Começamos num buffet, depois fomos para um auditório de uma escola, depois a gente foi para um auditório de um hotel Transamérica lá em Sorocaba, depois a gente voltou para o buffet, até que um dia o proprietário da Academia Runner lá de Sorocaba falou para a gente, ele começou a frequentar a comunidade e falou para a gente: por que vocês não ocupam um espaço lá da Runner? E a gente está lá já há alguns anos. Alguns aqui já tiveram a chance e a oportunidade de estar por lá. O pastor Marcelo já esteve por lá, acho que o César também esteve por lá. Puderam conhecer o espaço onde a gente funciona. E ali tem sido, de fato, então, um espaço assim, onde a gente tem proclamado o Evangelho, e a gente tem se alimentado da palavra, e ali a gente tem, então, caminhado com pessoas daquilo que Deus tem falado. Eu e a Helena estamos lá na comunidade desde o seu nascedor, quando ainda nem existia grupo base. Então aquilo para a gente, a comunidade do Campolim para a gente realmente é algo que tem feito muita diferença no nosso coração. E eu quero mesmo, de coração, antes da gente mergulhar naquilo, na palavra de Deus, naquilo que Deus tem para nós esta noite, eu queria orar com vocês. Agradecer a Deus imensamente, imensamente, pela oportunidade de eu estar aqui, eu e a Helena estarmos aqui essa noite, para que a gente juntos pudéssemos compartilhar daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, trazer um pouco da experiência que a gente tem tido com Deus lá na comunidade do Campolim, e que se de alguma forma, e que desejo mesmo no meu coração, que
que de alguma forma essa palavra possa estimular a comunidade do Jardim Paulista para que também avance nessa caminhada. Vamos orar? Vamos pedir isso a Deus. Senhor, é com grande alegria, o Senhor sabe do que nós estamos falando, é com grande alegria no nosso coração. Nós estamos aqui esta noite, no Jardim Paulista, nesse auditório de hotel, para compartilharmos, ó Pai, juntos com esses amigos, irmãos queridos, que o Senhor tem levantado aqui nesse lugar, para proclamar a Tua Palavra. É com alegria que nós estamos aqui, para juntos aprendermos mais do Senhor, para juntos entendermos mais e melhor aquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas e para a vida daqueles que o Senhor ainda haverá de alcançar. Eu creio nisso. Por isso eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus, e na ação do Teu Espírito Santo, o Senhor primeiro comece a movimentar a vida dessas pessoas que estão aqui. E eles possam então, diante do Senhor, proclamar a Tua palavra, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que santifica. Obrigado, Deus, por esta comunidade local. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Eu te agradeço e faço isso em nome de Jesus. Amém. Legal, gente. Eu não quero falar muito mais da gente, eu quero compartilhar com vocês a respeito das coisas que Deus tem feito e, sobretudo, desse tema muito interessante. Igreja para quê? E, sobretudo, o tema que cabe a mim essa noite. Para condenar. Eu só aperto aqui, tá tudo bem? É isso? Deixa eu fazer o teste. Igreja para quê? Eu quero começar a conversa com vocês falando a respeito de quando o pastor Renato, o meu pastor lá em Sorocaba, me disse que o pastor Marcelo estava solicitando que alguém da nossa comunidade viesse para cá, e ele falou se eu poderia vir e que o tema era esse, imediatamente eu aceitei, não titubeei. Até porque eu olhei para o tema, para o template, para o slide que foi encaminhado e senti o desafio. Porque é o desafio que a gente tem sentido na igreja em Sorocaba. E quando então eu fui desafiado, eu comecei logo a pensar, e é assim que eu faço toda vez que sou desafiado e convidado a estar compartilhando a palavra, começo a orar. Isso tem já 7 dias. Eu falei, Senhor, fala comigo, mostra para mim o que o Senhor deseja, por que eu devo ir lá, o que eu devo falar, o que eu preciso compartilhar, enfim. E eu comecei a buscar coisas nos livros, na internet. E uma coisa interessante que eu descobri foi exatamente isso que está nesse slide. O IBGE, lá nos anos de 2010, faz uma pesquisa e divulga alguns dados censitários que, entre outros temas, avaliou a performance do religioso brasileiro. O que chama a atenção nessa pesquisa é a identificação de um novo ator nesse estrato social. Uma coisa que não surgia, existia um pouco lá atrás a figura do católico não praticante, mas nesta pesquisa de 2010 surgiu sobretudo no meio evangélico também, e agora com mais força, esta figura, a figura do desigrejado. Surge assim com muita força neste censo do IBGE a figura do desigrejado. E é interessante que o desigrejado, por algum motivo, em algum momento da sua história, ele teve alguma decepção com a igreja ou com aqueles que o cercam. O desigrejado, ele em algum momento da sua caminhada cristã, ele tem uma decepção com algo, com que faz com que ele vá para casa. Ele volta para casa e diz assim, puxa vida, olha, eu acredito em Deus. Eu quero desenvolver a minha espiritualidade. Eu quero ter uma relação, mas essa história de igreja, para mim, não cabe mais. Por algum motivo qualquer,
Este ator social, esta pessoa, ele surge no cenário nacional. Ele surge no cenário brasileiro. Eles acreditam na espiritualidade, querem desenvolver a espiritualidade, porém não valorizam a igreja. Este é um fato. Não há como negar, está lá. Isto é científico. Não bastasse essa história desse ator, existe uma linha que eu vou falar rapidamente sobre ela, o tal do niilismo religioso. É uma linha filosófica que tenta desmontar completamente qualquer que seja uma estrutura. Seja ela religiosa, seja ela política, seja ela governamental, o niilismo quer desmontar essa história. Embora ela seja antiga, ela está com muita força agora. E este filósofo, o Zygmunt Bauman, pessoa que há algumas semanas, lá na comunidade do Campolim, a gente passou uma série toda estudando a respeito de temas levantados pelo Zygmunt Bauman. É um filósofo polonês, hoje mora na Inglaterra, e é um cidadão, assim, espetacular. É uma mente brilhante dos nossos dias. É um cara, assim, que a gente poderia ficar horas e horas e horas conversando com ele, e ele talvez não esgotasse nunca a sensação de que a gente precisa aprender mais. E uma das coisas que Zygmunt Bauman está trazendo é justamente esta reflexão das comunidades líquidas, dos tempos líquidos que nós vivemos. Ele está trazendo, o Zygmunt Bauman está trazendo para os nossos dias uma reflexão da sociedade pós-moderna, onde as estruturas são completamente diferentes. Há pouco a gente vinha para cá, eu e a Helena paramos ali no restaurante, para fazer um lanche, e na estrada aí uma cena curiosa aconteceu. Uma criança de colo, ainda, sei lá, 6 anos talvez? Talvez, 6 anos. E aquele berreiro de criança, imagina? E a mãe não sabia, desesperada, não sabia o que fazer. O restaurante com muita gente, aquela criança gritando, parecendo que estava sendo espancada, e a mãe não sabia o que fazer. E aí uma coisa, nós começamos a conversar. Nos tempos do meu avô e até da minha mãe, ali ela já tinha uma solução imediata. Naquele tempo ainda podia dar umas palmadinhas. Né? Por quê? Porque a família era estruturada para isso. A família tinha um valor na sociedade daquele tempo. Era permitido algumas coisas. Na sociedade moderna, na qual surgiu ali na Revolução Industrial e que veio até alguns anos atrás, na década de 50, 60 talvez, naquela sociedade da qual a minha mãe foi criada, e aqueles conceitos, o conceito da estrutura da sociedade, o conceito de estrutura da igreja, o conceito era de que precisava de segurança. O que Zygmunt Bauman está falando agora é que nos tempos líquidos, nas comunidades líquidas, os tempos são outros. As pessoas já não estão olhando mais para a sociedade como aquelas estruturas de segurança. Não precisa mais da família naquele modelo. Não precisa mais da igreja naquele modelo. A sociedade está se decompondo, segundo Zygmunt Bauman, em face dos tempos líquidos. Uma pesquisa, também achei na internet e achei muito interessante, até coloquei a foto, porque a foto é pública, já que está na internet, mas algumas pessoas desse mundo pós-moderno, pelo menos 2 eu coloquei. A Júlia Almeida, uma web designer, ela diz assim: igreja, um clube social cheio de regras. Mônica e Regina, tatuadoras lésbicas, igreja, problema. A sociedade está olhando para a gente, e está enxergando essas coisas. Ela olha para a igreja, nessa sociedade líquida, ela está tendo esta sensação. Igreja, conforme é o nosso tema,
igreja para quê? Eu vou lá, eu vou encontrar um clube social cheio de regras, vou encontrar problemas. E eu estava tentando, pelo menos 5 ou 6 questões de razões para que a nossa igreja desse século XXI esteja sendo tão grandemente rejeitada. A primeira que eu quero compartilhar com vocês. Por que as pessoas estão rejeitando a igreja? E este é o grande desafio da comunidade do Jardim Paulista. Ela está rejeitando a igreja porque a proposta da igreja tem sido a aplicação do estilo de vida alienante. A igreja como ela tem sido, ao invés de ser desafiadora, renovadora, ela tem sido alienante na sociedade. Ela não traz desafios importantes. Ao contrário, fecha-se em copas, fecha-se em guetos, e ela tem um estilo de vida alienante. Uma outra questão mega importante, por que nesses tempos a gente está sofrendo demais para poder proclamar o que a gente acha importante, e com razão. Quando a gente olha para pessoas como aquelas 2 pessoas citadas, ela olha para a gente e fala assim: para que eu vou para a igreja? Se ela não tem uma reflexão relevante. Ao contrário, é uma reflexão irrelevante. Do que é que eles estão falando lá na comunidade do Jardim Paulista? Do que é que essas pessoas estão falando lá na comunidade do Campo Limpo? Eu não quero ir para uma igreja no modelo que eles, no nosso caso, graças a Deus, mas que muitas igrejas têm proposto, porque o estilo de vida é alienante e a reflexão é irrelevante. Não nos traz uma reflexão que de fato promova mudanças no nosso caráter, que de fato promova mudanças no nosso modo de pensar. Para que eu tenho que ir para Paulista reivindicar que um governo corrupto caia? A nossa reflexão não tem trazido respostas para pessoas como essa. Uma terceira coisa: as igrejas no modelo que estavam se propondo têm uma comunicação ultrapassada, uma comunicação obsoleta. A gente não deve. Se a gente não se contextualizar no que diz respeito à nossa comunicação, o jeito que a gente fala com as pessoas, certamente vão ter a sensação de que igreja é um clube cheio de regras, é um lugar onde só tem problema. A gente que está disposto a mudar a comunicação, ela tem que ser objetiva e moderna. Porque uma outra característica para que as pessoas rejeitem a igreja é o fato que a prática da igreja é incoerente com aquilo que se prega. A prática da igreja. Há poucos momentos aqui atrás, estava com o Paulo e com o César conversando, falavam a respeito do grande desejo que tem de servir pessoas. Muito além desse espaço aqui no hotel. Estavam falando a respeito da intenção de entregarem cobertores, não foi? E já disse que existia uma pessoa aqui super empolgada também, que queria participar do processo, que quer participar do projeto. A igreja não pode ser incoerente com aquilo que fala. A prática tem que caminhar necessariamente com aquilo que a gente faz, com aquilo que a gente proclama com as nossas bocas. Uma quinta e última colocação de razão para que a igreja, no modelo que seja rejeitada, e aqui já entrando um pouco naquilo que eu quero compartilhar com vocês, é porque o seu discurso é legalista e é opressor. A igreja no modelo que está sendo praticada, a igreja evangélica, muitos modelos de igreja evangélica praticada no Brasil, ela tem rejeição, porque o discurso é legalista e opressor. Para
que igreja? Para condenar? Isso tem sido a prática de muitas igrejas evangélicas no Brasil. Muitas. E aí, quando a gente encontra resistência, não entende muito bem por que as pessoas, o número de desigrejados cresce. É porque a gente não tem feito esta reflexão que eu estou trazendo para hoje com vocês, para desafiá-los. Mas eu creio que a gente encontra algumas respostas na palavra de Deus para que a gente vença, o desafio que essas razões que levam as pessoas a rejeitarem a igreja. A gente pode refletir no que o texto de Lucas nos traz. Lucas 19, de 1 a 10, conta a história mega conhecida de um homem chamado Zaqueu. E creio que nesses 10 versículos que a gente vai estudar esta noite, que a gente vai refletir esta noite, nos vai trazer um desafio muito grande do nosso comportamento diante da pergunta que nos é feita: igreja para quê? Para condenar? Quero ler com vocês Lucas 19, de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha que coisa interessante. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se alguém me extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esse é o texto para a nossa meditação. Mas antes eu queria compartilhar com você, embora Zaqueu seja um cara extremamente conhecido, talvez muitos não tenham assim, mergulhado na figura de Zaqueu. Quem que era esse cidadão? Quem que era esse cidadão que ouviu a falar a respeito de Jesus, a ponto de sair correndo na frente, baixinho que era, segundo o texto, subir numa árvore, porque Jesus ia passar naquela rua? A primeira dica que Deus nos dá a respeito da figura de Zaqueu é que ele era um homem rico. Olha que coisa interessante. Ele era um homem rico. O texto começa a identificar Zaqueu não pelo nome. E isso é muito interessante para a cultura da época. O texto bíblico diz assim: havia um homem rico chamado Zaqueu. Ele não começa dizendo: havia um homem chamado Zaqueu. A identidade desse cidadão, a identidade desse homem, era confundida com os bens que ele possuía. Olha que coisa importante. Sobretudo numa cultura como aquela, onde o nome dizia muito, onde o nome valia muito. O texto bíblico diz que começa identificando ele pela sua qualificação, não pelo seu nome. Zaqueu era rico, ele era conhecido pelos bens que possuía. A segunda coisa desse cidadão é que ele era alvo de ciúme por parte de
muita gente. O fato de ser rico fazia já com que ele fosse discriminado. E a gente já vai ver, num segundo momento, o motivo dessa história. Por quê? O texto diz que Zaqueu era um homem rico e publicano. O que era isso? Que história é essa? Eu começo a dizer que ele era rico e publicano. Eu começo então a dar dicas porque Zaqueu tinha algum tipo de problema. As pessoas tinham algum ciúme da riqueza dele, mas sobretudo porque o publicano, e a maioria de vocês já ouviu certamente falar disso, era um cidadão que trabalhava para o Império Romano. E trabalhava numa função um tanto quanto desgastante. Trabalhava na Receita Federal do Império Romano. Ele era uma espécie de leão do imposto de renda que ele tem para cobrar os impostos. Gente, na minha terra, um império toma a minha terra, o Império Romano vem aqui, impõe uma maneira de ser, impõe um estilo de vida, e ainda pega um meu irmão que se submete a ser cobrador de imposto. E certamente Zaqueu não era muito popular. E isso fazia com que Zaqueu fosse excluído do seu círculo familiar e da sua vida religiosa. Mas por que esse homem então, esse baixinho Zaqueu, que era rico, tinha um certo status, tinha muita grana, ele queria ver Jesus? Primeira coisa que eu quero detectar nesse texto, que Zaqueu precisava de Jesus, porque mesmo sendo rico, as suas riquezas eram insuficientes para lhe trazer satisfação interior. Nenhum dinheiro no mundo era capaz de trazer, como não é capaz de trazer satisfação às pessoas. Sua posição de destaque lhe conferia admiração, provém desprovida de amor. Ele era lá o cidadão respeitado, cobrador de impostos, porém odiado pela população. Alguns motivos que Zaqueu queria ver Jesus: a sua posição de distância da comunidade de fé compromete o seu relacionamento com Deus. Esse alijamento que a sociedade faz com ele faz com que ele se afaste da sua comunidade de fé, e esse afastamento da sua comunidade de fé compromete o seu relacionamento com Deus. Uma outra característica, o outro desejo de Zaqueu para ver Jesus, é que a boa fama de Jesus havia chegado até ele. Se a gente começar do capítulo 19 para trás de Lucas, onde encontra essa história de Zaqueu, a gente vai observar Jesus fazendo muita coisa naqueles dias, muita coisa. Inclusive, ali no capítulo 15, ele tem aquelas famosas parábolas de Jesus a respeito de resgatar o perdido. A fama de Jesus, a fama do poder de Jesus, a fama da graça de Jesus havia chegado ao coração de Zaqueu. E é com este cara que Jesus então tem um contato. E é com pessoas como esta, que eu e você temos o desafio de trazer o Evangelho da salvação. Pessoas como Zaqueu, que talvez tenha muito dinheiro ou não, pessoas que estejam por aí com grana ou sem grana, mas que estão afastados da comunidade de fé, que estão afastados de Deus, que sofrem rejeição, que têm sofrido preconceito, pessoas que de alguma maneira precisam ser impactadas pelo Evangelho. E o desafio agora é para mim e para você. Uma igreja centrada em Jesus é uma igreja para quê? Para condenar? Evidentemente que não. Uma igreja centrada em Jesus, primeiramente, é uma igreja acolhedora.
Eu quero que essa noite você saia daqui com pelo menos 3 características. Pelo menos 3. Se você aplicar na sua vida 3 características daquilo que Jesus está trazendo para a gente esta noite, nós seremos profundamente impactados no nosso coração e seremos impactadores na sociedade líquida que a gente vive. A primeira coisa que eu consigo observar nesse texto, e eu quero que você observe comigo, que a igreja centrada em Jesus, ela é uma igreja acolhedora. Zaqueu, olha o que Jesus fala para ele: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele, Zaqueu, desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Característica de uma igreja centrada em Cristo, característica da nossa igreja que a gente propõe para esses tempos líquidos, é que o acolhimento tem que ser igual ao de Jesus, um acolhimento proativo. A gente não pode ficar na defensiva. Se existe hoje um empregado que é alvo da atenção dos empregadores, que é disputado no mercado de trabalho, é alguém que tenha essa característica de ser proativo. Não é alguém que fica dormindo em berço esplêndido. Não é alguém que fica vendo a banda passar. Não é alguém que fica apenas contemplando. Ao contrário disso, o acolhimento de Jesus e o acolhimento da igreja de Jesus para os nossos dias, ele tem que ser proativo. Nós temos que ir ao encontro. Nós não podemos olhar para nós mesmos apenas. Nós temos que ir ao encontro dos Zaqueus que estão esperando uma palavra, dos Zaqueus que estão esperando uma aproximação, que estão sofrendo as injustiças, que estão sofrendo a amargura de receber preconceito. Nós precisamos, e você precisa, você e eu, temos que necessariamente ser uma igreja com um acolhimento proativo. Não apenas esperar as pessoas chegarem aqui. Eu ouvi dizer que lá como é que chama? No Renascença tem uma comunidade de fé que é de Jesus. Eu vou lá ver como é que é. Chegar aqui é muito bem recebido, tem a água, tem o café, tem a comunhão dos irmãos que acolhem muito bem. Eu mesmo me senti super acolhido aqui. Mas nós não podemos esperar. Nós temos que ir ao encontro. Nós temos que ser proativos. O acolhimento de Jesus desce, Zaqueu, desce. Hoje, desce depressa, que eu quero ficar na sua casa hoje. Uma segunda coisa de uma igreja acolhedora, o acolhimento de Jesus é outro centrado. Está claro? O acolhimento de Jesus é outro centrado. Um cara incrível chamado Dietrich Bonhoeffer, ele disse que a igreja só é igreja quando o é para os de fora. A igreja só é igreja quando é para os de fora. O acolhimento de Jesus é outro centrado. Em que medida isso? Ela é feita para as pessoas de fora. Nós não podemos nos fechar aqui em copas, no nosso mundinho, no nosso linguajar, no nosso evangeliquez, cantar as músicas que nós gostamos e excluir as pessoas que estão lá fora. Isso os religiosos já fazem. Isso a igreja que está sendo rejeitada por aqueles motivos que nós já dissemos, eles já fazem. Mas a igreja centrada em Jesus é uma igreja acolhedora e que tem um acolhimento outro centrado. Eu não penso mais em mim. Eu não penso mais no que eu gosto apenas.
Eu não penso apenas nos desejos do meu coração, mas eu olho para os de fora. Se existe algo que me chama muita atenção, na igreja, lá em Atos, no capítulo 11, fala de uma igreja local, num lugar chamado Antioquia. Essa igreja era muito interessante, porque ela nasceu, na verdade, porque eu já vou entrar daqui a pouco no que eu quero falar do nascedouro dela, o porquê, mas rapidamente falando um pouco, ela nasceu porque houve uma perseguição. Quando Estevão é apedrejado, as pessoas olham, os cristãos, os novos cristãos olham para aquela situação nova. Nossa, os caras estão matando o cristão, vamos fugir. E foram para muitos lugares e chegaram lá na Grécia. Chegando lá na Grécia, já existiam algumas pessoas lá que tinham ouvido falar de Jesus. E algumas pessoas que não tinham nada a ver com a estrutura judaica da igreja. Nada a ver com a estrutura judaica. Eram pessoas de outros lugares. E isso ajudou imensamente a igreja a crescer. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. A igreja lá na Antioquia cresceu porque algumas pessoas não eram judeus. Eles ouviram, se converteram ao Evangelho de Jesus. E eles então abandonaram toda a roupagem judaica da igreja cristã. Porque o judeu cristão só pregava para judeu. Mas quando esses caras se converteram, eles olharam para os gregos e começaram a pregar para os gregos. Essas pessoas começaram a pregar, sabe para quem? Para os caras que têm alargador na igreja, na orelha, para os caras que têm, que são os homossexuais. Eles começaram a pregar para os gregos que nada tinham a ver, que nos nossos dias são essas pessoas que estão distantes. Eles não tinham nenhum preconceito. Uma igreja acolhedora, a primeira característica de uma igreja centrada na vontade de Cristo, ou a primeira é ser proativo, a segunda é ser outro-centrada. Prega para os gregos. Prega para os gregos. Ousadia de pregar para os gregos. Gente diferente da gente. Gente que precisa receber o Evangelho. Eu tenho certeza que não apenas aqui no Jardim Paulista, mas lá na Baixa Augusta, principalmente, tem muito grego precisando ouvir do Evangelho. E aí diz o texto que eles falavam aos gregos, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O acolhimento de Jesus é proativo, o acolhimento de Jesus é outro-centrado e o acolhimento de Jesus é recíproco. Uma igreja centrada com o olhar dessas pessoas é uma igreja que tem reciprocidade. A casa era de Zaqueu. Mas quem abria o coração para aquela pessoa era Jesus. Havia uma reciprocidade. Não dá para a gente querer ser igreja, alcançar essas pessoas que estão sem entender desse Evangelho, aliás, estão rejeitando o Evangelho por conta das características da igreja deste século, porque não tem reciprocidade. Eu quero Jesus. E aí, Jesus volta. Não, Jesus avança. Há uma reciprocidade. Eu vim te ver, eu subi na figueira brava, uma árvore cheia de espinho para te ver. Zaqueu, desce, que eu quero jantar com você na sua casa hoje. Uma igreja centrada em Jesus, primeiramente, é uma igreja acolhedora. Se você e eu desejamos que o Evangelho de fato cresça, nós precisamos ter em mente que nós precisamos ser acolhedores. Uma segunda característica, eu falei que seriam 3, hein?
A segunda característica para uma igreja centrada em Jesus, para que a gente possa buscar essas pessoas que estão rejeitando a igreja. Todo este povo viu isso, olha o texto, e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Lembra o texto? Subo na figueira, subo na árvore, Jesus está passando, eu olho, desce, eu quero ficar contigo na tua casa, e agora as pessoas começam a se queixar. Uma igreja centrada em Jesus é uma igreja graciosa, uma igreja cheia da graça de Deus. E como é que era essa graça de Deus? A primeira característica de uma igreja graciosa é que a graça de Deus, ela é humilde. As pessoas rejeitam. A religião da época rejeita. Os judeus religiosos dizem: como? Vai almoçar, vai jantar, vai fazer uma refeição na casa de um pecador, vai se hospedar na casa desse cara. Primeira coisa, a graça, ela é humilde. E para isso a gente tem que repensar a nossa subcultura. A subcultura do evangelho que a gente foi criado e acha que é o melhor. Porque a gente vai caminhando, e a gente vai criando calos que às vezes é preciso serem tirados. A gente cria manias dentro da igreja, a gente cria modos operando dentro da nossa igreja, que a gente deixa de pensar. Nós temos subculturas. O nosso evangeliquez, o nosso jeito de cantar, o nosso jeito de falar, não comunica com as pessoas. E aí, o que acontece? A gente fica arrogante no nosso cantinho. A gente fica assim: bom, eu estou salvo, glória a Deus nas alturas, o Senhor está comigo. Não, o que Jesus faz? A graça dele é uma graça humilde, que vai ao encontro e resgata as pessoas. Nós precisamos descer do nosso pedestal, abaixar o nosso nariz empinado e fazer como Jesus fez. Mostrar uma graça humilde que vai ao encontro das pessoas. Eu quero dizer que a comunidade, uma frase do Ricardo Agreste: as comunidades cristãs não são lugares de pessoas resolvidas e acabadas, mas de gente que reconhece a sua impotência e se entrega à graça de Deus. A igreja não é um lugar, quando a gente tiver a humildade de entender que nós estamos num processo, que nós estamos em obras, e que a gente não é detentor daquilo que nos dá exclusividade. A gente faz como Jesus. A gente é humilde e caminha em direção às pessoas. Uma segunda característica da graça de Jesus: ela é uma graça esperançosa. É uma graça que traz esperança e não desesperança. Não é uma igreja que acusa: eu já conheço Jesus, agora se você não fizer isso, não fizer aquilo, não fizer aquilo outro, você vai arder no fogo do inferno. Não. O que Jesus faz simplesmente com Zaqueu, ele vai esperança para aquele cidadão. As pessoas estão por aí sem nenhuma esperança. Uma coisa, eu vou falar um pouco também lá da igreja de Antioquia. Quando as pessoas lá de Jerusalém, lá no Atos, naquele Atos que diz, eles ouvem, os cristãos, judeus cristãos de Jerusalém,
ouve a falar que lá na Antioquia a palavra de Deus havia chegado, sabe o que eles fazem? Eles falam: Barnabé, faz o seguinte, vai até Antioquia, vê o que está acontecendo lá. E Atos 11, onde fala a respeito disso, Atos 19, melhor dizendo, onde falam a respeito dessa história, diz que Barnabé chega lá. O texto é bem claro. Ele vê a graça de Deus, esta graça, e diz que Barnabé se alegra. Olha que coisa interessante. Graças a Deus que não mandou outra pessoa. Já pensou se mandasse eu lá? Ainda bem que mandou Barnabé. Porque se mandasse eu, como? Que tipo de coisa está acontecendo aqui? Nós somos os detentores da verdade. Não. Barnabé chega lá, vê o que Deus está fazendo no meio do coração daquelas pessoas, e diz o texto que Barnabé se alegra. Ele não fica enciumado porque não é a igreja que ele plantou, não é a igreja que ele regou, não. Ele diz que ele se alegra. Ele se alegra com o que vê. É Deus trabalhando. E sabe como é que Barnabé ficou conhecido? O texto diz que Barnabé era o quê? Era uma pessoa consoladora. Era uma pessoa amiga. Uma pessoa de bom trato. Uma característica de uma igreja que leva a esperança são cristãos como Barnabé. Cristão como Barnabé. Que não importa, ouve falar da graça de Deus, se alegra, e diz aí no texto que ele se alegrava com a graça e com a experiência que ele tinha já de igreja. Ele pregava para aquelas pessoas. Uma igreja centrada em Jesus é uma igreja humilde, é uma igreja esperançosa, cheia da graça de Deus. E uma terceira coisa, dentro dessa coisa de uma igreja centrada em Jesus ser uma igreja graciosa. A graça de Jesus é uma graça escandalosa aqui, mas eu não sei se seria o melhor termo. Mas ela é escandalosa. A graça de Jesus, ela é constrangedora.